Iremos trabalhar agora com lote econômico de produção, ou seja, de quanto em quanto que eu vou mandar as minhas ordens de produção para a linha produtiva ou para a célula. Temos então um exercício no qual um produto é fabricado à taxa de 2.000 unidades por dia. Então aqui eu tenho a produção, 2.000 unidades, vou colocar aqui a parte, unidades por dia. É bom ir anotando as dimensões, pois todas as dimensões têm que estar iguais. E tem uma demanda anual de 40.000 unidades por ano. O custo unitário de fabricação é de 90 centavos, então tem um custo de fabricação de 90 centavos. O custo de preparação, que é o nosso custo de pedido, é de R$ 350 por lote. Então aqui é por unidade e aqui é por lote. Dependendo do tamanho do lote, eu tenho sempre 350 de custo de preparação. Eu tenho uma taxa de 20% ao ano. E a empresa trabalha 200 dias úteis por ano. Notem que boa parte dos itens está em ano. A taxa está em ano, os dias aqui 200 dias por ano, a demanda também 40.000 unidades ao ano. Só a produção que está por dia. Então, no caso, vou ter que transformar também a demanda em dia para quando eu tiver subtração ou divisão direta entre a produção e a demanda, que os dois têm que ficar iguais. Então aqui eu vou considerar que é 4.000 dividido por 200, 40.000 por 200. Ou seja, eu tenho uma demanda de 200 unidades por dia. Outro item que eu preciso calcular é o nosso CE, que é o nosso custo de estoque. O custo de estoque, então, é igual a 20% vezes 90 centavos. Ou seja, eu tenho um custo de manter esse estoque de 18 centavos. É o que eu perco nessa taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que a desvalorização da moeda. Então, eu estou desvalorizando esse custo meu de fabricação em 20% ao ano. Ou seja, meu custo de manutenção de estoque é de 0,18. Calculando então nosso LEP, lote econômico de produção, ele é a raiz quadrada de 2 vezes o CP vezes o D, custo de pedido vezes a demanda, dividido pelo custo de estoque, que multiplica 1 menos a demanda sobre a produção. Aí quando eu tiver essa divisão, vou usar os dois em dia, pois aqui eu vou ficar adimensional. Agora, o restante eu preciso manter a demanda em ano para ficar adimensional no final, que vai cortar unidades por ano, vezes a taxa de juros, que também está ao ano. Então, calculando aqui, lembrando a formulinha de raiz no Excel, o próprio raiz, vamos colocar o numerador. 2 vezes o custo de pedido vezes a demanda em ano. Tudo isso é dividido por, abre parênteses, para o denominador. O custo de estoque, custo de manutenção do estoque, vezes, abre parênteses, 1 menos a demanda em dias dividido pela produção em dias. Eu não posso dividir 40.000 por 2.000 por conta que as dimensões estão diferentes. Fecho parênteses dessa subtração, fecho parênteses do denominador. Agora eu fecho parênteses da raiz. É como se eu tivesse parênteses, colchete e chave, só que no Excel é tudo parênteses. Com isso, então, o nosso LEP é de 13.146 unidades. O que isso quer dizer? Em vez de eu mandar de 2.000 em 2.000 ou 40.000 em 40.000, eu vou mandar de 13.146 em 13.146 unidades o meu pedido para a linha produtiva. É o tamanho da minha ordem produtiva. Esse tamanho de ordem é que minimiza o custo do estoque intermediário. Qual vai ser esse custo? Vamos calculá-lo agora. O custo pelo LEP, do lote econômico de produção, o custo do estoque intermediário, é uma formulinha um pouquinho maior. É o custo de estoque vezes o Q, que seria o nosso LEP, é a quantidade a ser produzida, que multiplica a produção menos a demanda. Aí, novamente, eu vou precisar trabalhar em dias, já que eu tenho que manter a mesma dimensão. Tudo isso dividido por 2 vezes a produção. Mais o custo de pedido vezes a demanda, aí eu já uso em ano, dividido pelo Q, que é a nossa quantidade, o nosso LEP. Então, lançando aqui, vou fazer a primeira fração. É o custo de estoque
vezes a quantidade que eu quero produzir, que no caso é o próprio LEP, vezes, abro parênteses, a produção menos a demanda. Aí eu tenho que usar a demanda em dia para a subtração dar certo. Tudo isso daqui, eu vou colocar aqui entre parênteses, eu divido por 2 vezes, abre parênteses, senão vai dar errado, 2 vezes a produção. Mais, agora a nossa segunda fração. Cuidado com os parênteses aqui no Excel. Tem que ficar bonitinho que o Excel segue as regras aritméticas. A segunda fração é um pouquinho mais simples. Vamos colocar o numerador. CP, custo de pedido, vezes a demanda, 40 mil, dividido pela quantidade, que é o nosso LEP. Produzindo essa quantidade, eu obtenho um custo total anual de R$ 2.129 reais. Qualquer quantidade a mais ou a menos do que isso, o custo aumenta. Por exemplo, se eu produzisse 10 mil, dá 2.210, aumentou. Se eu produzisse 20 mil, dá 2.320, aumentou de novo. Então, o menor custo que eu tenho é quando eu produzo 13.146 unidades, dando esse custo de R$ 2.129 por ano. Esse então é o nosso LEP, lote econômico de produção.